o voto do Floriano ontem, que eu achei muito curioso. A Eu parte tinha até do. colocado aqui, ó, 2019, 2022, a era da Terra plana. Eu acho que é o que a gente. Pode deixar que eu transmito que já está Eu não aqui. gosto de falar muito que esse tempo já acabou, né? Porque a gente, o Brasil é sempre surpreendente e as pessoas sempre, às vezes, conseguem coisas inacreditáveis nesse país, como foi a própria eleição desse psicopata, desse sociopata como presidente da República. Mas eu acho que eu achei muito interessante esse voto no sentido de ele falar essa coisa do terraplanismo. Eu acho que é bem o que a gente. Alguém pode acreditar que a Terra é plana, mesmo contra todas as evidências científicas. Esse sujeito pode ainda integrar um grupo de estudos terraplanista ou uma confraria da borda infinita e dedicar seus dias a imaginar como um avião dá a volta no plano para chegar ao outro extremo. Porém, se este crédulo for um professor da rede pública, não lhe é permitido ficar a lecionar em verdades científicas aos seus alunos, pois isso seria desviar as finalidades educacionais que correspondem à sua competência de servidor docente. As convicções íntimas de quem quer que seja são respeitáveis e até a sua externação, desde que não fira outro direito constitucional, tem que ser preservadas. Isso aqui é mais uma catucada que ele dá no Raul, porque o Raul fala que todo mundo tem o direito de ter a dúvida. E aí ele complementa isso aí. Ele falou: não, você tem o direito até de ser terraplanista, mas você não pode usar o aparato estatal para divulgar o terraplanismo, né? Agora, exercer a competência pública para propalar com a legitimidade de chefe de Estado uma inverdade já sabida e reiterada é um desvio de competência e, portanto, figura clássica de desvio de finalidade. O agente público pode ter seus brios arranhados, pode ter suas crendices íntimas, pode professar suas opiniões mais exóticas. Só não lhe é concedido, quanto mais quando já sabidamente candidato à reeleição, o que predica o dobro de cautelas, usar o aparato da presidência, manejar os símbolos da República e enlodar o cargo para exarar suas opiniões, crenças ou antipatias, encarnecendo as bases da nossa democracia e da nossa pátria em benefício do seu projeto eleitoral. A gente viveu muito esse que eu coloquei aqui, né? Eu vou até falar aqui para essa câmera. Eu acho que o que é muito importante que está acontecendo hoje, quando eu estava ouvindo esse áudio, a gente às vezes esquece um pouco o quanto que a gente sofreu nesses 4 anos com essas teorias esdrúxulas, né? Então eu acho que na hora que esse ministro do TSE fala em terra plana, ele fala da confraria dos terraplanistas, que no fundo é o que eles sempre foram, né? Eles eram continua de certa forma uma seita. Até depois a gente vai colocar aqui o trecho que é muito chocante do tal do Alan, que é um dos acusados de ter de ter tentado explodir a bomba no Natal, lá no aeroporto, próximo do aeroporto de Brasília. A gente vê a dissonância cognitiva do cara, assim, e como eles exploraram isso, a gente vê muito comentário aqui no Zona Curva que vem muito assim, eles repetem muito essas teorias esdrúxulas, né? Por exemplo, liberdade de expressão para ser racista. É tipo, o Bolsonaro é antissistema, a Terra plana. Então a gente sofreu muito com essas teorias. Na hora que elas vão para o poder, né, que elas ocuparam o poder e que a gente ficou nas mãos de um cara completamente incompetente para governar o país, é um cara cometia delírios quase diários, que eu que acompanho política há muito tempo, eu sofria muito com isso, entendeu? E eu acho que a gente, independente de qualquer crítica que você que está nos assistindo tenha ao governo Lula, eu acho que é importante a gente retomar de novo esse papel da política como é o lugar do debate anti-terraplanista, entendeu? O debate em que você possa discordar da pessoa e não vir com uma história, tipo, como eu estava falando, você quer liberdade de expressão? Todo mundo tem liberdade de expressão, mas se você vai ser racista na internet, é a mesma forma que você está sendo racista potencialmente. Então a gente precisa tirar um pouco esse discurso do debate político e esse discurso delirante, esse discurso abominável, que na verdade, né, tipo, que nem o Bolsonaro apelando ontem pro toque de Deus no coração do Alexandre de Moraes. Uhum. Pois isso não tem nada a ver com política, meu.
Isso aí você está querendo manipular um monte de gente que é evangélica, deixa os caras ser evangélicos, fazer o que quiserem da vida em termos religiosos, mas isso não tem nada a ver com política. Então está na hora de a gente tirar a política das garras de pastor, de militar, de policial, e deixar para a sociedade civil, porque quem vai fazer política não é quem mexe com religião, não é quem está armado, é quem tem que estar armado de argumento. Exato, que seja um debate fundamentado, né, gente? Porque essa história do terraplanismo, olhando assim como meme, é engraçado devido ao tamanho da ignorância, né? Mas quando a gente traz isso pro negacionismo como um todo, isso mata, gente. Isso mata. Olha Isso mata de o que verdade, né? poderia ter sido evitado na pandemia. Muita coisa. E são 700 mil vidas que foram perdidas pelo negacionismo, né? Eu acho que isso nunca é suficiente. Não... Exato. Isso acabou que foi a derrocada do próprio Bolsonaro, porque ele perdeu as eleições por causa disso. Se ele faz uma gestão mínima, decente da pandemia, ele teria sido reeleito. Perdeu por 2 milhões de votos. É. Ele matou, entre aspas, 700 mil na pandemia. Se essas 700 mil deixaram 3 de luto que não votassem no Bolsonaro, ele teria sido eleito.